Aleluia! Irmãos e irmãs, aceitem a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma transmissão da live aqui para a honra e a glória do nome do Deus que tem a palavra, que é a palavra, que nos deu a palavra, que é o que vai nos alimentar nesse momento. Meditação, Salmo 119. Versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Vamos à leitura. Como eu amo a tua lei. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as suas palavras, são mais doces do que o mel, porque por meio das tuas leis consigo a sabedoria, e assim detesto os caminhos da mentira. Vamos à meditação da palavra aqui. Aleluia. O tema da meditação aqui é: à medida que assimilamos os princípios de Deus, seremos mais semelhantes a Ele. Vamos lá. Impressiona o interesse do salmista na palavra de Deus, a ponto de dizer que meditava na palavra o dia inteiro, o que não significa que ficasse o dia inteiro debruçado sobre a Bíblia. A meditação implica conhecer e assimilar os conceitos e pensamentos de Deus expostos na Bíblia, refletindo sobre eles. É como um boi ruminando o alimento. Significa que é preciso ingerir o alimento para depois digeri-lo aos poucos ativamente. O boi rumina o alimento muitas vezes até que este faça parte dele. Então, o boi morde o capim, mastiga, engole. Esse alimento volta e ele mastiga novamente, e esses processos são de 3 a 4 vezes. Isso é ruminar. Vai, entra, depois volta, mastiga, volta lá e depois retorna. Isso é ruminar. O primeiro passo indispensável para a meditação eficiente é a conversão a Cristo, ou seja, a pessoa precisa ter nascido de novo pela ação do Espírito Santo para ter vida espiritual e poder entender os princípios de Deus. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura e não é capaz de entendê-los porque elas são discernidas espiritualmente. Esse versículo está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. A meditação é como aprender outro idioma. Suponhamos que você queira aprender inglês. Primeiro passo, você ouve alguém dizer palavras em inglês, então procura o significado delas em português. Segundo passo, para expressar-se em inglês, precisa verter a palavra da língua para a outra língua. Até aqui você pensa em português, mas fala com vocábulos de outra língua. Terceiro passo, ao se familiarizar com o inglês, você começa a pensar em inglês e se expressar assim, sem passar pelos primeiros 2 passos. Quando começar a fazer isso, pode-se dizer que está começando a aprender o outro idioma. De forma semelhante, se você lê um texto bíblico e alguns versículos parecem não fazer sentido,
É sinal que ainda está considerando os pensamentos de Deus segundo o seu próprio raciocínio. O que você precisa fazer na meditação é assimilar os princípios de Deus na sua vida e praticá-los. Pode demorar um tempo até você chegar a esse ponto, mas o que importa é continuar crescendo cada dia a mais. À medida que assimilamos os princípios de Deus, seremos mais semelhantes a Ele. Aleluia. A Bíblia é um livro extremamente lido, criticado, aceito. E é um livro que não é batido. Todo dia é recorde. Toda semana, todo mês, todo ano. O best-seller mais vendido de qualquer outra literatura não se aproxima em nada à palavra. E por que a Bíblia ela tem essas características? Por que ela é imbatível? Por que ela é recorde de venda todo dia, toda hora, nesse momento? Nesse minuto aqui foi vendido Bíblia. Por quê? Porque a palavra é viva. Um versículo diz muito, muito. E o que esse versículo diz, nós dois lendo, entendemos a mesma coisa, mas a aplicabilidade da palavra tem milhões de efeitos na minha vida e pode ter milhões de outros efeitos na sua vida. Então, é isso que impressiona, é isso que atrai, é isso que é o ímã, é o poder de Deus transcrito em letras, impressos em papéis, mas não é um texto qualquer, não é um texto que impressiona pela regra gramatical ou pelo posicionamento das palavras ou métricas ou expressão ou novidade que possa trazer, criatividade. A palavra de Deus impressiona porque realmente ela é viva. Um único versículo toca em milhares de pessoas de milhares de maneiras diferentes. Então, quanto mais eu me aproximo dessa palavra, mais eu aproximo de Deus. Amém? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.